minutos. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Que maravilha estar com a presença nesse nosso segundo dia de live do Prosas do Agro. Hoje os convidados a Sailinha e o César, a nossa Sandy Júnior do Agro, com todo respeito. Super história, apesar de tão novos e tão jovens. A Sailinha, ela é tecnóloga em processos químicos industriais, engenheira agrônoma, mestre em agronomia, professora na UnoOeste, e ela é CEO e sócia de quem? Do irmão, que é o César, que é engenheiro agrônomo. E eles têm duas empresas, que eles têm a Digan Fertilizantes e a Sucrotec Cursos Profissionalizantes. Sejam bem-vindos, gente. Falar em empreendedorismo hoje com essa turma. Fica à vontade, Sailinha. Falta alguma coisa para eu apresentar antes da gente começar? Não. Faltou falar que a gente é muito amigo. Gente, a Lê é praticamente uma irmã da gente, assim, aqueles presentes que Deus coloca na vida da gente nesse caminho, né? E a gente super se identifica, as famílias são muito parecidas, assim, os valores de vida, né, Lê? Uma pessoa central, né? Então, é um prazer enorme para a gente estar aqui hoje numa live com uma amiga tão querida, né, como você. Vou falar de coisas que a gente gosta tanto, né, Cezinha? Te agradeço o convite e poder falar um pouquinho para todo mundo sobre essa parte de liderança, né, empreendedorismo. A gente se conheceu ano passado na Fazenda da Sarita, na Água Milagrosa, que foi um dia assim, a gente já chegou se abraçando. Nossa, foi muito especial mesmo, gente, porque olha só que bacana, né? A gente já faz o trabalho aqui no Instagram faz muito tempo e a gente já se seguia. E a gente não se conhecia pessoalmente. E ano passado, a Sarita organizou um encontro na fazenda dela. E foi muito especial, assim, porque a gente se conheceu pela primeira vez pessoalmente, mas parecia que a gente já se conhecia fazia muitos anos, né? Exatamente. E aí, naquele dia, a gente teve uma dinâmica lá muito legal de contar cada um a sua história. Então, eles vão compartilhar conosco o tema de empreendedorismo, gente. Conta para nós como que tudo começou. A Sailinha já tinha uma carreira como engenheira agrônoma, resolveram empreender. Foi fácil? Foi difícil? Divide aí conosco. Então, Ale, é muito legal falar sobre isso, né? Porque a gente conta assim que a nossa história não começou nem do zero, começou do negativo, né? A gente não vem de família rica, gente. Então, aqui ninguém é herdeiro, só de conta, só de dívida, né? A gente não tem fazenda. Então, o amor vem lá de longe mesmo, do meu avô que tocava roça, depois passou para meu pai quebrou, daí teve que ir para outro caminho. Mas esse amor ficou com a gente e mesmo com todas as dificuldades assim que a gente enfrentou na vida, a gente tinha esse bichinho do empreendedorismo na veia. Não sabemos explicar, nasceu com a gente assim, né, Cezinha? Empreendedor tem esse espírito meio doido mesmo, né? Dá vontade de fazer e vai atrás. Vocês terem noção, gente, esses dias a gente estava conversando aqui em casa, minha mãe estava lembrando, acho que eu tinha uns 10 anos, Cezinha tinha uns 8 aninhos, e a gente falava que a gente queria ser cientista e ter uma indústria e um laboratório. Olha mexer só! com planta. E daí ela disse que eu ficava perguntando, olha, quantos blocos vão para a gente construir um laboratório no fundo de casa? E ela e meu pai contando. Então, quer dizer, não tinha Instagram, a gente não conversava tanto sobre empreendedorismo, mas é uma coisa da gente, assim, né? E tudo começou primeiro com a Sucrotec, né? Que foi a primeira empresa que a gente abriu. Eu tinha 20 anos, Cezinha tinha 18, eram bem novinhas. Ainda só. Eu já tinha. Eu tinha cabelo ainda. Gente, eu já tinha um nome sujo. Eu não tenho vergonha de falar isso, acho que é bem importante falar isso. A gente passou por muita dificuldade financeira mesmo. Bem, bem direto, assim, falando para vocês. E daí o que acontecia? Quando eu entrei na faculdade, era universitária, era Banco Real ainda na época, não era nem Santander, né? E o Banco Real, ele te dava R$ 800 de limite pré-aprovado, só por você ser universitário. E daí a gente entrou e eu consegui esse limite, aí você vê, né? Falta alguma coisa em casa, precisa de um dinheiro para pagar água, alguma coisa para pagar. Não tinha dinheiro, tirava da onde? Tirava do limite lá do Banco Real. E não tinha como pagar, então eu não pagava, eu tirava e não tinha como pagar, por mais que eu quisesse, né? Então foi virando aquela bola de neve.
também tinha a mensalidade da faculdade, que era muito difícil para pagar, né? Então era suado, eu ficava às vezes 3 meses sem pagar mensalidade, tinha que ir na secretaria da faculdade fazer acerto. Chegava a semana de prova, não tinha a prova oficial, porque eu estava devendo na faculdade. E foi indo, gente, foi E vocês tirando de nunca letra. desistiram, né? Foram De sempre maneira superando nenhuma. essas dificuldades, mas nunca desistiram. Isso é muito importante para a gente deixar aqui também. A Acreditar. gente fala assim, Ale, que a palavra que define a nossa vida é persistência, né? A gente Ótimo. sempre persistiu. A gente caía e levantava e a gente nunca olhou assim. Se a gente fosse olhar as condições da gente, eu falo, né, por não ter dinheiro, a gente nunca teria empreendido. Hoje a gente não estaria aqui. A gente não chegaria onde a gente está hoje, sabe? Se a gente tivesse esse pensamento de focar só no negativo. Então a gente não focava no Isso. negativo, focava onde que eu quero estar. Então, e o que Que eu bacana. preciso fazer para estar lá? Então era isso que a gente fazia. Então E a de onde que veio gente, essa solução? a gente trabalhou uma palavra que a gente fala que é sinceridade. Os nossos pais sempre ensinaram para a gente esses valores de sinceridade, né? E daí o que a gente fez? Para abrir a empresa, a escola, né? Que a gente teve a ideia de montar Uhum. através dos nossos pais, que orientaram a gente para montar a escola de cursos profissionalizantes, especializada no setor sucroenergético. Então, estava tendo aquele Certo. boom de usina em 2009, né? Certo. Muita gente investindo e tal. E a minha cidade, nossa cidade aqui, fica num polo de usinas, né? Certo. E daí a gente pensou em montar a escola. E como que a gente fez com o nome sujo, né? Então a gente fez assim, ó, vamos ser sinceros. Então, eu lembro que a gente sentou, Abrir né, o jogo, né? fizemos um ofício timbrado, a gente criou o logo, a gente criou o nome, tudo bonitinho. Nós fizemos um ofício e nós fomos direto no presidente da associação comercial, né, Cezinha? Verdade. Conta um pouquinho como que foi lá com ele. Então a gente não, tinha essa vontade de empreender, mas não tínhamos condições, né? A gente fez esse ofício e a gente foi conversar justamente na onde, com o nome, com restrição. Justamente na Na associação junta. comercial, onde é que todo mundo consulta o nome as empresas, né? Os lojistas consultam o nome dos Isso. clientes para ver se tem alguma restrição. E a gente sempre, igual você comentou, nós sempre prezamos muito por essa questão da sinceridade. Nós chegamos aí e falamos, ó, é assim, a gente tem a vontade de montar o curso, implantar aqui em Pirapozinho, né? Tem uma demanda muito Isso. grande. Porém, nosso nome, a gente tem restrição, isso e isso, né? Explicou certinho para ele. E, assim, a gente foi com um certo receio, né, Sai? Não o medo, mas pela questão da restrição do nome, né? Porém, a gente Certo. conversou, explicando certinho, ele comentou com a gente, ó, faz o seguinte, a gente vai ceder para vocês um espaço aqui para vocês receberem inscrições, e se der a turma, a gente fecha o contrato depois de locação e a gente volta a conversar. E aí deu quantos alunos, Sai? E na verdade, assim, a gente já saiu de lá, só para falar uma coisa engraçada, a gente saiu de lá da conversa com ele achando que a gente tinha arrasado, né? Fizemos uma negociação, nós somos muito negociantes, com nome sujo, o presidente cedeu uma sala. E na verdade, eu olho para trás, eu tinha 20 anos, ele tinha 18, a gente era muito simples, né? As roupinhas bem simplesinhas. Eu acho que ele olhou para nós assim, ficou com dó e falou assim: eu vou tentar ajudar esses meninos. E eu nem sei se vai dar turma, né? Mas eu vou ajudar de alguma forma. E a gente esperava 50 alunos, gente. E daí a gente teve mais de 175 alunos. Então, Olha. vamos fazer uma conta assim, ó. Todas as empresas, as escolas concorrentes da gente cobravam R$ 79,90 a mensalidade, cobravam o material didático e cobravam a inscrição. A gente Certo. sentou e a gente falou assim, o que a gente precisa fazer para ter aluno? A gente precisa, a professora era eu criei o material junto com o Cezinha era a parte administrativa. Falei, então nós não vamos ter curso com professor, nós não vamos ter curso com funcionário administrativo, a gente que vai receber inscrição, então dá para a gente cobrar R$ 49,90, porque é uma mensalidade boa, né? Não fecha nem os Foi a R$ 50. estratégia, né? Isso, uma É, estratégia que foi atrativa para o mercado. E a gente não cobrou inscrição, não comprou material didático, porque a gente tirou xerox, era preto e branco, só a capa colorida. E, gente, imagina isso, a gente só cobrou a primeira mensalidade antecipado, né?
Então, faz a conta aí, mais de 180 alunos aí, vezes R$ 50 pra vocês verem quanto que começou a entrar pra gente, curso tinha duração de 10 meses. Da nossa cidade, a gente abriu para a cidade vizinha, para outra cidade. A Cardigan é um sonho nosso desde quando começamos, desde antes da faculdade, isso aí. Desde a primeira faculdade da SAI, que ela fez o TCC dela, ela fez com parte de fermentação com álcool, mas sempre a gente pesquisava muito essa questão de compostagem, né? E sempre foi um sonho nosso. Então nós fomos para Sorriso, nós moramos um ano em Sorriso, foi 2013, 14, safra 13, 14. A gente formou em 2012, fomos para lá. Trabalhamos durante um ano, período de um ano, e voltamos para cá, juntamos um capital pequeno, voltamos. E era vontade de montar a empresa, né? Mas o capital ainda não dava para comprar todos os equipamentos, a gente tinha que investir em matéria-prima. E a gente montou um projeto piloto inicialmente. Então a mão de obra, nesse caso, era eu e a Saile, mas no pesado ficou comigo. Tivemos, então, o empreendedorismo, tivemos ali os agrônomos contratados, quem ia fazer a conta, mas também a mão de obra, né? E a mão de obra também. Então, como era um projeto piloto, e não tinha condição de comprar os equipamentos grandes para todo o processamento, toda a produção Fabril, comecei a peneirar esterco. Todo mundo, acho que a maioria aí conhece do campo, o cheiro de esterco de galinha, né? Como o agro, ele também quando a gente fala em sustentabilidade, porque a gente começa a utilizar também resíduos. Trazer soluções e reutilizar com produto de alta qualidade, também com valor nutricional interessante. Então, por isso que eu quis pegar esse gancho para falar sobre a sustentabilidade dentro do agro, tá joia? Continua aí, Cezinha. Bem colocado ali. Até porque é a questão da logística reversa, né? Nós pegamos alguns passivos ambientais, pegamos resíduos que seriam passivos ambientais, através do processo de compostagem, nós transformamos eles em compostos orgânicos, fertilizantes organominerais, com alto retorno do produtor, né? Sempre almejando que ele tenha maior rentabilidade. Então, aí no início, a mão de obra era eu, então eu peneirinha de café lá e eu peneirava cerca de 6, 7 toneladas de esterco de galinha por dia. Gente, ele tinha febre à noite, pra vocês terem noção, à noite ele tinha febre, porque o esterco, ele exala bastante amônia. Então, início amônia, né, mesmo usando a máscara e tudo. E foi assim, o começo foi peneirando ali, a gente comprou uma betoneira para misturar e foi indo, e que fez todo o diferencial. Isso, o que fez todo o diferencial nosso foi o quê? A gente prezou muito no pós-venda, para fidelizar os clientes. Então, chegou um ponto que, assim, de alguns clientes pequenos, que a gente tinha despesa para ir nele, mas a gente não deixava de ir, porque a gente sempre focou muito no pós-venda, naquela parte da assistência. A gente não estava interessado só em vender um produto, porque um produto a gente sabia que por si só ele iria vender, mas o que faria com que o produtor voltasse a comprar o nosso produto e não comprar de outra empresa? Né? Então, e nada melhor que a propaganda do que o boca a boca, né? E através dessa parte, a gente sempre está ali no campo, batendo porteira sempre, começou a aparecer vários clientes. E a gente foi capitalizando, foi comprando alguns equipamentos maiores. Fazendo parceiros, hoje a gente tem um parceiro. Hoje a gente tem um parceiro muito forte em Bastos. Que é a parte industrial, né? Que consegue pelletizar. E hoje, depois de muito tempo, nós começamos em 2014, né? Com a peneirinha de café. 6 anos, então, de atuação. Então, hoje a gente consegue fazer o organomineral, o NPK, no mesmo pellet. Antigamente, a gente fazia o organomineral farelado, então era mistura de grano com o esterco moído. Depois, a gente passou a fazer o organomineral com mistura de grânulos e pellet. E hoje, para evitar o processo de segregação, para aumentar a parte técnica, a eficiência do produto, ficar mais técnico, né? A gente conseguiu fazer o NPK no mesmo pellet. Então, a gente evita todo o processo de segregação e aumenta a eficiência do produto. Então, é um sonho nosso que se realizou. E graças a Deus a gente está tocando o barco e matando leão por dia, né? Gente, que aula de empreendedorismo. Acho que eu não vou falar mais nada antes de ir para a liderança. Porque vocês viram quantas, com 2 histórias, né, das 2 empresas, aí foi uma super aula de inovação, de tirar ideias do papel da persistência. Eu queria colocar uma palavrinha a mais para vocês, coragem. Como você, Saile e César, nos passa assim, um estímulo para um encorajamento. Isso é muito fantástico e eu senti isso muito forte no depoimento de vocês. E aí, quando a gente fala da Fertigan, eu recebi Fertigan no passado, lá nesse encontro que a gente teve. Pessoal, não é merchan não, porque aqui eu só recomendo o que eu gosto. Mas é um produto diferenciado e eu recomendo que eles atuem em todo o Brasil. Fertigan. E a liderança? Porque olha só, pessoal, igual muita gente está aí falando, eles são jovens, mas sabe que eu vim de uma geração
aliás, a nossa idade é muito próxima, mas a Uhum. minha criação não foi tão estimulada para o empreendedorismo. Não sei se para os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando, a gente não tem na educação básica aulas de empreendedorismo. Hoje a gente está começando uma educação financeira, mas não é uma cultura no nosso país. Então a gente vê isso tão firme dentro de você, já se torna inspirador, já se torna uma liderança nata. Então, Ale, é bem isso que você falou, né? Ser jovem é o estado de espírito, né? Então, a gente tem seguidores de toda a faixa etária aqui que se identificam com a gente. E essa parte de liderança, ela sempre foi muito presente na nossa vida, desde a época da graduação. A gente participava da empresa Júnior Agripec, da UniOeste, do curso de agronomia. A gente éramos diretores de marketing e de comunicação. E a gente sempre atuou dessa forma porque a gente sempre teve assim a visão de que um líder, é o que o César fala muito, o líder ele foca na solução. Ele não fica se lamentando pelo problema. O problema já aconteceu. Então a gente precisa ter foco em solucionar aquilo que está acontecendo. Então, isso já é característica de liderança e saber conversar com as pessoas e ouvir. Eu acho que o líder, além da habilidade de se comunicar, ele tem que ter muita habilidade de ouvir os outros também. Então, quando você trabalha com muita gente, são pessoas diferentes, mesmo a gente atuando no agro, a gente tem pessoas de atuações de diversos ramos, pessoas que têm visões diferentes sobre o mesmo ponto, né? Então, o líder ele tem que ter essa capacidade de entender a situação, a empatia de se pôr no lugar do outro e sempre direcionar para o melhor caminho, né? Então, fala assim, é o capitão do barco. Em que hoje a gente tem o perfil Jovens do Agro, e você bem colocou do IMI, né? A gente ia comentar sobre aqui. Pessoal, quem não ouviu falar ainda, é o primeiro Congresso Nacional dos Jovens do Agro. Esse ano está na segunda edição, a gente convida todo mundo para participar em outubro, seguir a página também. Está imperdível esse ano, hein, pessoal? Então é um polo de inspiração de grandes lideranças jovens que fazem a diferença aí. E é exatamente isso. Acho que o líder ele tem capacidade de ouvir, de falar e de criar pessoas que caminhem ao lado dele, né? Então você consegue chamar pessoas para caminharem ao seu lado para o mesmo rumo, né? Para um ponto positivo, para o objetivo de vida. Então você tem que ter responsabilidade, você tem que ter muita empatia também, né, Cezinha? De se pôr no lugar do outro, né? Verdade, igual a Sally comentou, essa parte de liderança sempre esteve junto com a gente, né, Sally? Desde sempre. Principalmente no que a Sally falou, aqui em casa eu sempre costumo dizer nessa questão principal do problema, né? De focar na solução. O problema existe, tá ali, não adianta culpar ninguém, todo mundo sabe o que ocasionou aquele problema. Então, se você ficar ali martelando em cima, remoendo aquilo ali, você vai perder um bom tempo se gastando a energia naquilo, você poderia estar solucionando, buscando alternativas para estar saindo e solucionando aquele problema. Tá confirmadíssimo o evento para outubro, 27 e 28 de outubro, lá no Transamérica Expo Center. Então, ano passado a gente foi muito legal, moçada do Brasil inteiro, assim, muita história bacana para ser compartilhada. Exato. O que é para vocês, qual que é a experiência que vocês gostariam de falar para nós sobre os agro-influencers? Que são uma dupla, olha que maravilha, gente. Pode falar isso. Então, pessoal, assim, para nós começou pelos meus alunos, eu sou professora universitária nos cursos de agronomia e agronegócio. Um beijo para os meus alunos, que eu já vi que entraram vários aqui, né, na UniOeste. E a intenção era mostrar o dia a dia da gente, né? Inclusive, ontem fez 3 anos de Jovens do Agro. Faz 3 anos. Parabéns, gente! Pode subir um monte de parabéns para eles. Então, a gente começou em 2017 mostrando mesmo, gravando o dia a dia da gente, para a moçada da faculdade acompanhar como que era essa realidade do campo, né? Porque o pessoal, professora, deixa eu ir com você com seu irmão, eu deixava. Aí depois a sala inteira queria ir, não dava para levar todo mundo, né? E eu falei assim um dia, então eu vou fazer um perfil no Instagram, já que vocês são jovens, não saem do celular, né? Os Jovens do Agro. Pronto, criou os Jovens do Agro, acho que pelo conteúdo, pelo nome também, né? Muitas pessoas começaram a seguir. Hoje a gente já tem quase 26 mil seguidores, né? E é muito importante, Ale, porque a gente leva mesmo, a intenção não era virar influenciador, a gente não sabia que ia se tornar isso, né? A gente pode dizer que a gente é influenciador do agro raiz, né? Isso!
O foco principal você colocou muito bem, Alessandra. A gente levar hoje com essa demanda de fake news, né? Do pessoal batendo em cima do nosso setor do agro, é levar uma informação de qualidade, séria e verdadeira para a população. Mostrando E realmente valorizar. valorizar o produtor rural, mostrar como é produzido o alimento, toda essa questão de segurança alimentar, né? Toda essa questão da cadeia produtiva. Até chegar no final, o produtor ele preza muito, tanto pelo meio ambiente, tanto pela qualidade do alimento, né? Exatamente. Eu tiro o chapéu, eu costumo falar assim, sabe? Tem gente que fala assim, o produtor é tranquilo, o cara tem um sítio, tem uma fazenda, é tranquilo. O pessoal não imagina o trabalho que é ter uma propriedade rural e fazer a gestão de uma propriedade rural. É um trabalho imenso. Isso. E aí fica aqui, pessoal, aproveitando essa finalização do tema de agroinfluencer, quando a gente começa a conversar sobre esses temas, primeiro é para ajudar a população civil que está nas cidades a entender que o agronegócio é a soma de todos os tamanhos de propriedades. Sendo um pequeno, um médio, um grande produtor, toda atividade que sai do campo, ela inclui no agronegócio. Então a gente pede aqui, por favor, venham conhecer... Tenham conosco a parceria para a gente desmistificar. Nós temos aí a Liga do Agro, temos iniciativas sérias que estão assim, empenhadas, porque a gente sente que as pessoas têm uma objeção até quanto ao nome do agronegócio. Não precisa nada disso. É a agricultura, é a pecuária, é a piscicultura, é a silvicultura, é a integração lavoura-pecuária, é tudo isso. E esse trabalho é muito digno, assim como todas as outras profissões. A gente vem... É bem isso mesmo que você falou, Lê. A gente é tido como vilão, né? Eu falo Isso. assim, ó, tira por novela. Novela, quem que é o vilão? É o fazendeiro. Um ponto importante para colocar, mediante essa crise agora que a gente está sofrendo essa pandemia, a importância que os produtores no geral têm, né? Todo mundo trabalhando no campo, fazendo com que não falte alimento na cidade. Né? Todo mundo entrando no desespero, algumas pessoas foram em cima do quê? De alimento para se resguardar. Isso. E quem que produziu? Os produtores estão ali 24 horas produzindo, plantando, colhendo, dia e noite sem parar. Né? Tem dicas, insights, inspirações sobre, para eles deixarem aqui com os participantes da live. E aí, qual que é a dica? Vai, Cezinha. Bom, a dica que a gente deixa para vocês é pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, bora pensar grande, trabalhar. É difícil, não é fácil, mas tem que colocar Deus na frente e trabalhar, ter força de vontade que as coisas acontecem, né? Sailinha, com você. Agora a segunda dica do dia. Pessoal, nunca ouça crítica construtiva de quem nunca construiu nada. A gente veio de baixo, a gente veio de muita dificuldade financeira, de não ter dinheiro, de ter muita restrição. Então, quando você vem de alguma realidade diferente, você quer fazer diferente, você vai receber muitas críticas. Principalmente de quem não tem coragem de fazer o que você está fazendo e principalmente de quem não tem coragem de fazer nada. Então, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. A gente foi fazer agronomia, o pessoal falava, eles querem ser o que eles não são. Vai abrir firma, quer ser empresário, quer ser o que não é. E daí hoje todo mundo vem falar que sempre torceu por nós, sempre acreditou no nosso potencial. Então, assim, você não pode ouvir essas pessoas, porque depois quando você chega lá, todo mundo vai ficar feliz, vai falar que sempre torceu por você. Só que se você focar nessas dicas negativas, nessas dicas construtivas de quem nunca construiu nada, às vezes você não sai do lugar. Então, eu falo assim, ó, falaram tanto que a gente queria ser o que a gente não era, que hoje a gente é tudo aquilo que a gente queria ser. Exatamente. É uma dica que vale ouro, que foi fundamental e é fundamental para a gente hoje, que é a persistência. Então, a gente deixa essa palavra, uma dica muito importante para vocês, persistam no sonho de vocês. Ninguém pode dizer o que vocês vão fazer, ninguém sabe o que vocês têm que fazer melhor que vocês mesmos. Né? Então, eu costumo falar assim também que não existem tantas pessoas fracassadas. Existem mais pessoas que desistem do que realmente fracassam. Porque nem todo mundo aguenta o tranco, né? Então, por isso que a gente tira o chapéu para todo mundo que empreende, que está ali todo dia batalhando, trabalhando, quebrando a cabeça, dando a cara para bater, porque a persistência é que faz todo o diferencial. É bonito a gente contar a nossa história aqui, gente, mas passar o que a gente passou não foi fácil, não. Então é bonito falar, mas a hora que a gente olha para trás foram muitas dificuldades mesmo. Então, nossa, minha mulher tá aparecendo já, tô ficando careca. Muito obrigada de coração por participarem aqui no nosso segundo dia. Foi muito, sim, diversos
diversos ensinamentos e inspirações com a história de vocês. Obrigada de coração. A gente que agradece, Ali, pelo convite. É legal poder contar um pouquinho da nossa história para vocês. E agradecer mais uma vez aqui, igual a gente comentou aqui antes, nosso pai e a nossa mãe, que são pessoas, são peças-chave, são fundamentais para que tudo isso se tornasse realidade, né? Se não fosse a nossa base familiar e eles, então, Perfeito. um beijo pai, um beijo mãe, amo vocês. Eles não tinham dinheiro, mas tinha amor, né? Então, amor vale muito mais que isso. Sempre incentivaram a gente. Então, pai e mãe, a gente fala em todas as palestras que a gente dá, É verdade. são os nossos ídolos. Ah, fala, quem você se inspira? Eu me inspiro no meu pai e minha mãe, que tem uma história de vida incrível, criaram 2 filhos com todas as dificuldades. Então, obrigada, pai e mãe. Ale, obrigada de coração por essa oportunidade mesmo. A gente ama muito você, a sua família. Igualmente. A gente se sente muito próximo, né? Uma pessoa iluminada, do bem, que só traz coisa positiva para a vida da gente. Então, a gente fala que é junto dos bons que a gente fica melhor. Melhor, isso aí. É junto dos bons que a gente Obrigada fica pela melhor. oportunidade. E não posso deixar de agradecer, gente, a todo mundo que está participando aqui, interagindo com a gente. Nossos seguidores, seguidores da Lê, meus alunos, turma da faculdade. Obrigada mesmo, de coração. Pessoal, beijo, boa noite, gente. Obrigada Beijo, por gente. tudo. A gente que agradece.